Olá, sou Fernanda Veras, do site jardinsdesofia.com.br. Esse é um primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu pretendo fazer sobre autoestima. A base, né, para falar tanto da parte teórica quanto dos exercícios assim, que a gente vai propor, tá principalmente a base na análise transacional. E também um livro que eu recomendo bastante, que é The Self-Esteem Workbook, do Glenn Schiraldi. Acho que é assim que pronuncia. Então, começar primeiro pelo básico, né? Autoestima, se for ver no dicionário, estima quer dizer você ter afeto, você gostar, você curtir, você ter consideração por alguém ou por alguma coisa, enfim. Por alguma causa também, né? Então, autoestima quer dizer como que você estima a si mesmo, né? Então, se você tem uma alta autoestima, quer dizer que você se estima bastante, que você gosta de você e que no conjunto da obra você acha que está tudo bem, né? Com você mesmo. E a baixa autoestima é o outro lado né? Dessa linha aí, que seria você não se gostar, você não se apreciar, você ter pensamentos negativos sobre você mesmo, enfim. E aí na análise transacional tem um conceito que é bem conhecido, que inclusive até é título de um dos livros mais famosos da T, que é a posição existencial. Então, você é ok ou você não é ok, né? E os outros também. Então, a forma como você vê a si mesmo e como que você vê os outros chama posição existencial. Então, se você se acha não ok, então a posição existencial seria equivalente à baixa autoestima. E se você acha que você é ok, então quer dizer que você tem uma alta autoestima. Aí depois a parte da posição existencial que fala sobre como a gente vê as outras pessoas, né, se elas são ok ou não ok, a gente não vai abordar aqui porque é mais falando sobre autoestima mesmo, né. Então tem nesse livro do Glenn Schiraldi, sei lá se é assim que fala, ele fala assim, que a autoestima é uma opinião realista e apreciativa de si mesmo. Então, realista porque significa precisa e honesta, e apreciativa implica em sentimentos positivos e gostar de si mesmo. E aí tem um conceito que eu não sei se é dele, mas eu vi nesse livro, que ele fala que a autoestima está diretamente entre a vergonha autodestrutiva e o orgulho autodestrutivo, né? Então ele escreve mais ou menos assim: pessoas com orgulho autodestrutivo estão tentando ser mais que humanos, são arrogantes, narcisistas, o que significa que eles acham que são melhores e mais importantes do que as outras pessoas, né? Pessoas com vergonha autodestrutiva ou humildade autodestrutiva acreditam que eles mesmos, eles são menos que humanos, desculpa. Eles se veem como pó da terra, têm uma opinião irreal e desfavorável sobre si mesmos. Então, acho que deu para entender, né? Se você se coloca num patamar que você é o máximo, você se adora, você se ama, mas num sentido patológico assim, é um caso, por exemplo, de narcisismo e tal, e a baixa autoestima é o contrário, enfim. E, bom, então como é que nasce, né, essa autoestima, né? Bom, quando a gente é criança, a gente já não vem pronto assim, a gente não tem nem o equipamento psicológico, cerebral, enfim, de conseguir ter uma opinião a respeito da gente mesmo, seja positiva ou negativa. Então, num primeiro momento, né, essa autoestima, como que você se enxerga, se você gosta de você ou não e tal, é uma coisa importada de outras pessoas, né? Então tem a ver com as coisas que os seus pais ou as pessoas significativas na tua infância. Então pode ser um pai, se foi criado por um tio, pode ser um avô, pode ser professor, ou pode ser a soma também de todas essas pessoas, né? Então as pessoas mais significativas na tua infância, elas vão falar coisas sobre você e vão te tratar de formas que você, a princípio, você não tem nem motivo e nem condições de julgar ou de questionar se aquilo é verdade ou mentira, né? Isso vale tanto pro bem quanto pro mal.
Então, se você nasce numa família que os seus pais falam coisas negativas, quando eu falo pais, sempre, né, extrapolando para essas outras situações também, das outras pessoas que você convivia bastante, não tem pessoas que tiveram bastante influência na tua criação e tal. Então, por exemplo, uma pessoa que no geral os pais falavam coisas negativas sobre elas, elas vão ter uma baixa autoestima, e os pais que falavam coisas positivas sobre elas vão ter uma alta autoestima. Então ela começa como sendo uma coisa externa, mas quando a gente é adulto, aquilo já está incorporado dentro de você. Então, basicamente, né, a forma como eles tratam essa pessoa, esse cuidador, esse criador, ou esses criadores, né, essas pessoas que criaram a gente, como eles tratam a gente, é a forma como a gente vai se tratar quando a gente é adulto, né? Então, deixa eu ver aqui, eu tô tentando dar uma passada geral. Tem uma frase do Eric Berne, da análise transacional, que ele fala: nascemos príncipes e princesas, mas às vezes nossa infância nos transforma em sapos. Então, basicamente é isso, tipo, a gente, a tendência natural da criança, né, por ela própria, ela não tem nenhum problema com ela mesma, ela não tem uma visão negativa contra ela mesma, mas dependendo da criação que ela tiver, ela vai se gostar ou não, né? Então, como que é uma pessoa com baixa autoestima e com alta autoestima, acho que isso aí também é uma coisa super tranquilo, fácil, assim, né, de identificar. Então, se você tem uma opinião boa sobre você mesmo, se você reconhece seu valor, suas qualidades, se você se respeita, se você acha que você é digno de receber amor das outras pessoas e tal, você tem uma alta autoestima. E se você acha que você não vale nada, que você é um inútil, que você é um fracassado, que você não merece ser amado e tal, você tem baixa autoestima, né? Então a origem principal está na raiz, né? Se você for pensar em uma planta, a raiz, né, da autoestima é essa opinião que você importa dos seus pais e pessoas que te criaram e tal. E aí eu fiz uma analogia assim também, se fosse uma planta, que então que o caule e os galhos dessa planta é como a gente responde às expectativas tanto das outras pessoas como do nosso eu idealizado, que esse eu idealizado também é construído na infância, né? Seu eu ideal, né? Então seriam esses galhos e tal. Os frutos seriam a história em perspectiva de sucesso. Então, quando você experimenta sucesso, isso tem um impacto positivo na tua autoestima. E aí esse sucesso tem muito menos a ver com um desempenho real e realista, né, do que um conceito mais abstrato assim do que é sucesso ou não, e muito mais em relação à expectativa a princípio dos seus pais, das pessoas que te criaram e tal. Então os frutos seriam o sucesso, né? E aí as flores, nesse caso, porque se você parar para pensar assim na natureza, a planta ela dá flor, ela dá a flor num esforço de gerar frutos, né? Que nesse caso, nessa comparação, seria um sucesso. Então ela tem plantas que dão uma vez por ano, que é uma coisa, né, que consome muita energia da planta e tal. Então a flor é a tentativa de fazer o polinizador, a abelha, ou o que quer que seja, venha até a planta, polinize essa planta para ela poder dar fruto. Então as flores nesse caso basicamente é isso. Quanto mais sucesso, mais reconhecimento você vai ter, aí mais motivação você vai ter para gerar novas flores e continuar, enfim. Bom, aí tem a relação também da autoestima com o amor condicional e incondicional, né? O amor incondicional, eu acho que todo mundo já ouviu falar em algum momento, né? Enfim, falam que geralmente as mães, né, tem amor incondicional e tal. O amor incondicional é você amar a pessoa pelo que ela é e não pelas realizações dela, não se ela não tem nenhuma condição. Assim, eu amo você do jeito que você é, independente de qualquer coisa, porque, enfim, isso é o amor incondicional, né? Não tem regra, não tem exigência, não tem senão, não tem nada disso.
O amor condicional, que é o que acontece na maioria das famílias, é muito difícil achar uma família, mesmo que seja de pessoas super instruídas, que o pai e a mãe sejam psicólogo, mas é muito difícil achar uma família que o amor seja totalmente incondicional. A maioria das famílias, o amor sempre tem algum tipo de condição. Então, o que é essa condição? Então, assim, eu vou te dar amor, eu vou te dar afeto, eu vou te dar atenção, eu vou te dar carinho, se 3 pontinhos, aí cada família vai autocompletar com a condição dela, né? Então, se você for um bom menino, se você for boazinha, se você for comportado, se você tirar boas notas, se você não fizer bagunça, né? Então, a gente, quando criança, assim, a gente aprende quais são as ações e os sentimentos também, não só as ações, mas quais são as ações e quais são os sentimentos que são aprovados e que são reprovados, porque isso fica muito evidente, né? Se você tem algum comportamento que a tua família desaprova, ela vai ou te tratar mal ou te ignorar, ou, né, você não vai ter esse afeto. Agora, em compensação, se você tiver algum comportamento, alguma ação, algum sentimento que é estimulado, é interessante para aquela família, então você vai receber esse amor condicional, tem essa condição, né? Então o carinho seria tipo, carinho, afeto, amor seria tipo uma espécie de recompensa de você estar seguindo aquela educação, doutrinação, o que quer que seja que seus pais passaram para você. Bom, então da alta autoestima, né? Então como que os pais, né, já que a raiz está sempre nos pais, como que os pais se comportam de crianças que têm autoestima, como que esses pais criam, cultivam essa autoestima na criança. Então são geralmente pais que se mostram interessados na criança, eles têm interesse pelas coisas que a criança faz, eles são afetuosos, são amorosos, eles elogiam, né, eles incentivam, eles incentivam que a criança tenha atitude, que ela tenha opinião própria, que ela compartilhe essa opinião dela com outras pessoas. Eles incentivam a independência, mas não independência no sentido, fica lá, me deixa em paz, se vira. Isso aí tem mais a ver com negligência. De dar aquele estímulo para a criança, falando assim, olha, você consegue, tenta mais uma vez, você vai conseguir, eu acredito em você, eu confio em você e tal. Não quer dizer que esses pais só vejam o lado positivo ou né, que não vejam as falhas nem nada das crianças, não é isso, mas eles têm expectativas em relação a essa criança, eles têm coisas que eles estimulam essas crianças a fazerem, né? Geralmente eles costumam dar tarefas e coisas assim que são razoáveis para aquela criança naquela idade cumprir, não é nada que ela não vai conseguir atingir, né? Mas são essas metas, essas tarefas são metas claras, são metas factíveis que a criança consegue alcançar, eles dão suporte para que a criança consiga alcançar isso, eles encorajam, enfim. Eles também confiam na criança, eles veem a criança como um ser responsável que vai dar conta, né, dentro do nível de aprendizado que ela tiver. São compreensivos, dão reconhecimento positivo à criança, então tipo, se a criança foi lá e tirou uma nota bacana, eles vão falar, nossa, que legal e tal, enfim, vão comemorar, vão ficar na torcida, enfim. Então isso aí basicamente, se você for, tirando alguns casos mais extremos, assim, como por exemplo narcisismo e outros transtornos assim, mas de uma forma geral, você vai ver uma pessoa com alta autoestima, você vai ver que os pais dela, e ela própria como pai ou mãe, se ela for pai ou mãe, ela vai se comportar desse jeito, né? Agora, em compensação da baixa autoestima, porque eu acho que não tem por que uma pessoa com alta autoestima procurar sobre esse tipo de assunto
na internet, porque ela não tem um problema com autoestima, então ela não, eu acho que, enfim, então a gente vai focar mais na parte da baixa autoestima, né? Então, como que geralmente os pais dessas crianças com baixa autoestima se comportam? Eles não demonstram interesse nessa criança, então não necessariamente é uma coisa que tem a ver com o tempo. Tipo, não, é porque o pai e a mãe trabalham muito e não tem tempo de dar carinho, de dar atenção para essa criança. Não tem a ver com o tempo, tem a ver com a qualidade, mesmo que seja 5 minutos que ele passe, que esse pai e essa mãe passem com essa criança, é a qualidade dessa atenção que esse pai e essa mãe vai dar para essa criança. Então, se de uma forma geral a criança percebe que a criança... aliás, se essa criança percebe que no geral o pai ou a mãe dela ou as pessoas que criam ela não ouvem, não participam, não se interessam pelas coisas que ela tem para falar, isso é um dos fatores que gera baixa autoestima. Pais ausentes também, casos de abandono, de abuso, maus tratos, né, também. A criança ela vai entender aquele abuso, aquele maus tratos como se fosse um sinal de que ela não merece ser amada, que tem alguma coisa de errado com ela, porque a criança ela sempre vai, num primeiro momento, ela vai sempre culpar ela própria, né? Ela não tem a capacidade dentro do cérebro dela de raciocinar e falar, olha, isso que o papai e a mamãe está dizendo sobre mim tem muito mais a ver com eles do que com uma realidade factual, assim, né? Então esses pais, eles desvalorizam a criança, eles incentivam a dependência na criança também. Então ou eles podem ser super protetores de fazer coisas que a criança pode fazer, ou eles podem desestimular quando essa criança tenta fazer alguma coisa por conta própria, né? E aí um dos motivos, assim, num caso, por exemplo, de pais narcisistas, pode ser porque essa dependência faz ele, de uma certa forma, se sentir bem. Esse pai ou essa mãe narcisista, ele pode se sentir bem com essa dependência. Então ele quer que a criança seja dependente para ele sentir bem com ele mesmo, de olha, tá vendo, se não fosse eu, meu filho não estaria conseguindo fazer tal coisa, entendeu? Então é o contrário dos pais de crianças com alta autoestima. Os pais de crianças com baixa autoestima, eles vão incentivar a dependência, né, das crianças. Outra coisa também que eles podem ser, geralmente, né, também, tem muitos casos que esses pais são muito críticos e perfeccionistas, então eles colocam toda a frustração, uma carga que a criança não está pronta para absorver. Então, de repente, ela pode exigir dessa criança uma coisa que na idade dela ela não teria condições de fazer. Né? Enfim, então tem isso assim, bastante da parte das críticas, né? E de exigir mais do que a criança tem condições de oferecer e nunca valorizar, mesmo que ela consiga a proeza de fazer aquilo, nunca valorizar, né? Então, algumas frases comuns, assim, né? Que um pai e uma mãe podem falar para a criança com baixa autoestima, e que isso ela vai acabar internalizando, e isso vai ser, nos diálogos internos, quando ela for adulta, pode ser frases que ela vai repetir para ela mesma, que só reforçam a baixa autoestima. Então, por exemplo, você é um inútil, você não sabe fazer nada direito, eu faço tudo por você, e daí também, né? Tipo, se chegar com uma criança que fala, nossa, consegui desenhar uma casa, e daí, tipo, né? Também é o tipo de frase. Não confio em você, eu te disse que isso ia acontecer, enfim. Então, basicamente, a gente falou da origem, né? E os pensamentos, né? Da pessoa com baixa autoestima, né? Então, em geral, ela tem crença negativa sobre ela mesma, pode sentir muita vergonha, culpa, ela pode ter desprezo e desconfiança em relação às outras pessoas também, porque essa pessoa que criou ela não foi bacana, então ela acaba projetando para as outras pessoas que ela vai conhecer quando ela for adulta, tal, de ter uma certa desconfiança em relação a essas outras pessoas, né?
hostilidade, sarcasmo, raiva profunda arraigada também. Não saber dizer não, então a criança que não sabe dizer não, que não é assertiva também, tem baixa autoestima. Ela vai ser crítica também, né? E sensível a críticas também. Vai ter dificuldades sociais, né? Pode ser isolamento, solidão. Essas crianças também, elas vão ter, elas vão, com muito mais facilidade, elas vão ignorar os objetivos dela e vão seguir numa direção que as outras pessoas estão determinando. Então, por exemplo, ela faz uma agenda e fala assim, olha, agora eu vou fazer tal coisa. Aí vem alguém e tira ela muito fácil daquilo, assim, porque ela é muito guiada pelo outro, né? E só voltando ao negócio da autoestima, né? Então, a princípio é uma coisa importada de fora, então assim, é o que o teu pai, a tua mãe disseram sobre você, ou as pessoas que te criaram, e você acaba incorporando isso. Só que no futuro, quando você é adulto, você pode até buscar que outras pessoas, ou pode até ter uma ilusão de que outras pessoas vão conseguir suprir essa carência, ou que você vai conseguir ter uma melhor autoestima se outras pessoas te elogiarem e te tratarem de uma forma diferente. Não, porque né, tem vários casos de pessoas que você conhece, ou que você já ouviu falar, de celebridade, de famoso, de um modelo que a menina é linda e o mundo inteiro falando que ela é linda, o namorado falando que ela é linda, os amigos falando que ela é linda, e ela continua se achando horrorosa e se olha no espelho e se acha gorda, tem bulimia, anorexia, enfim. Né? Então não é uma coisa que vem, a princípio vem de fora, porque a gente não tem condições de formar essa visão a respeito da gente mesmo quando a gente é pequeno, mas então seria mais ou menos assim, o seu pai, a sua mãe chega pra você e fala que você é inútil. Então você não vai questionar isso. Você não vai falar assim, será que meu pai tem razão? Porque você não tem como, com 1, 2, 3 anos de idade, como é que você vai saber o que é verdade e o que é mentira para saber se teu pai está falando uma coisa que é verdadeira ou mentirosa, né? Mas de repente você vai, por exemplo, com 3 anos de idade você vai começar a fazer coletar esses dados, né, de quando você, dos meses, anos anteriores, você fala assim, olha, meu pai fala que eu sou inútil. E olha, teve esse dia eu tropecei, não sei aonde, teve outro dia eu bati com a colher não sei aonde, o outro dia eu peguei e ralei o joelho não sei de que jeito, outro dia eu fui tentar fazer um desenho não sei das quantas e não consegui. Então, essa criança com 3 anos ela vai ver ações que ela fez como sendo indicativos de que realmente ela é inútil ou desajeitada, enfim, dependendo do que esse pai e essa mãe falar. E isso ela pode também acabar reforçando por outros motivos. Então, não só pode ser uma coisa que ela vai se comportar como uma inútil, uma desajeitada, por exemplo, porque esse pai e essa mãe falam isso para ela e ela acaba acreditando nisso, mas às vezes pode ser a única atenção que ela vai ter desse pai e dessa mãe. Então, de repente, ser um pai e uma mãe negligente, mas quando essa criança cai e se machuca, esses pais dão atenção para ela, seja uma atenção positiva ou negativa, então seja dando risada, realmente ele é um desajeitado, tá vendo, cai toda hora e tal. Ou pode ser até um carinho assim, falar, ai nossa, lá ele caiu de novo, puxa vida, pega lá o band-aid, vamos fazer um curativo nele e tal. Então a criança também pode perceber que essa crença que ela tem, que o pai, então o pai já fala, por exemplo, você é desajeitado, e ela se comporta como desajeitada porque criança é desajeitada, ela está aprendendo a andar, ela está aprendendo a comer, ela está aprendendo a usar o pinico, enfim. Mas isso ela também inconscientemente ela pode acabar fazendo para ter essa atenção. Tu fala, olha, quando eu me machuco, meu pai e minha mãe me dão atenção, então eu vou me machucar mais vezes, né? Então isso acaba criando um ciclo vicioso, porque o que acontece, né? Deixa eu só colocar aqui até para lembrar. Então o que acontece? Tem esse conceito que seu pai e sua mãe falaram para você,
né? Que a princípio então, que nem eu estava falando, a autoestima vem de fora, porque vem desse pai e dessa mãe. Então ela começa como outroestima, não é uma autoestima. Mas quando você é adulto, você já incorporou aquilo, já está dentro de você. Então é como que você se enxerga, como que você se vê, mas você tem que levar em consideração que todo esse sistema de crenças que você criou sobre você mesmo, primeiro veio do outro para depois virar autoestima, né? Então no caso esse ciclo vicioso, né? Então o pai fala que criança é desastrada, que é inútil, que é não sei o quê. Então esse pai chega e fala, né? Você é inútil, você é um desajeitado. Aí a criança se comporta como inútil, como desajeitado, ou seja, porque ela é criança mesmo e ela vai ser desajeitada, né? Esse pai só que não tem paciência ou compreensão, empatia de saber que a criança vai ser desajeitada mesmo. Então esse pai fala isso, aí essa criança se comporta, e depois na vida adulta também, ela se comporta como inútil, como desajeitada, etc e tal. A consequência dela agir como inútil, desajeitada, é que os outros vão tratar ela como inútil e desajeitada. E aí quando os outros tratam ela como inútil e desajeitada, ela reforça a crença original. Então é muito difícil para a pessoa que tem baixa autoestima ela sair desse ciclo vicioso, porque tudo que acontece na vida dela, ela fica achando, só confirma aquilo que o pai dela falou. Dificilmente essa criança ou esse adulto, né, com baixa autoestima, ele vai questionar essa crença ou tentar fazer de uma forma diferente. Tipo, então meu pai falava que eu era desajeitado, eu vou tentar ser uma pessoa super ajeitada, vou trabalhar numa loja de cristais e não sei o quê. Tipo, é muito difícil acontecer esse tipo de coisa, mas tem casos que acontece. Da pessoa, comigo inclusive aconteceu, de eu questionar uma dessas crenças e falar, não, eu sou o oposto disso e fui, enfim, questionei e provei e desfiz essa crença que eu tinha ao meu próprio respeito, né? Essa criança com baixa autoestima, ela vai sempre precisar da aprovação externa. Então, lembra que a gente estava falando que o pai, a mãe dessa criança com baixa autoestima, ela incentiva a dependência. Então, essa criança com baixa autoestima, ela vai depender muito da aprovação externa. Então, a autoestima dela vai flutuar muito, sempre mais para baixo do que para cima, óbvio, né? Mas essa autoestima sempre vai flutuar muito, porque ela vai ficar nessa gangorra, na dependência da opinião dos outros, né? Então, por exemplo, no mesmo dia, uma criança, um adulto com baixa autoestima, ele pode se sentir bem com ele mesmo, porque alguém elogiou o trabalho que ele fez algum elogio, né? Aí ela vai ficar se sentindo bem, porque essa pessoa ela dá um valor maior assim para a opinião dos outros, né? Aí passa 5 minutos, alguém faz uma crítica, a autoestima dela vai lá no chão, e aí quando ela passa mais um tempinho, no mesmo dia alguém faz o elogio, então é uma gangorra emocional o tempo inteiro que esse adulto, essa pessoa com baixa autoestima vai ter, porque foi criada essa dependência dos pais no primeiro momento, mas depois de aprovação externa também. Então é a criança que pede aprovação para os pais para tudo. Então, olha, posso fazer isso, posso fazer aquilo, tal. Não é uma coisa natural, né? Essa criança, se ela for, por exemplo, filho de pais narcisistas, né? Que o narcisista também, geralmente filhos de pais narcisistas, não sei se seja criança de ouro, mas isso é para um outro tema, para um outro vídeo, né? Geralmente esse pai, essa mãe narcisista, ele vai também fazer essa criança se sentir muito culpada, muito egoísta quando ela for falar dela mesma. Então ela não valoriza as coisas que ela fala sobre si mesma. Ela pode ser vítima de bullying também. E a autoestima da criança de pais narcisistas, o filho dos pais narcisistas, eles podem ter uma falsa sensação de ser valorizado, de ser estimado, quando ele resolve o problema desse pai, dessa mãe narcisista. Então ele também pode ficar condicionado a falar assim, olha, eu só tenho que me sentir bem comigo mesmo quando eu estou fazendo alguma coisa por esse pai e essa mãe narcisista, quando eu estou atendendo alguma necessidade dele, deixando os meus de lado. Então também
tem esse lado, né? Então essa criança basicamente ela acha que ela não tem valor próprio, ela não merece ser amada, a não ser que ela atenda às necessidades dos outros, né? Dos efeitos, né, da baixa autoestima, essa criança pode ter um desempenho escolar baixo, então teve até alguns estudos, algumas teorias que falam disso, assim, que a pessoa pode até ter, o adolescente ele pode até ter um QI alto, mas se ele tiver baixa autoestima, provavelmente, né, não que é líquido e certo, porque nada nessa vida é tão preto e branco assim, mas essa criança ela pode ter um QI alto e baixa autoestima, então provavelmente ela vai ter um desempenho escolar menor do que uma criança com alta autoestima e ainda ter um QI um pouco mais baixo, né? Então pode ter baixo desempenho escolar, ansiedade, depressão, se envolver em relacionamentos abusivos, porque se ela teve pais abusivos, críticos, que maltratavam essa criança, ela também vai ter uma tendência maior a... como ela se estima menos do que ela estima os outros, então ela pode ter tendência também a se envolver em relacionamentos abusivos, ela pode fazer más escolhas, né? Seja de amizade, seja de parceiro, seja de negócios ou amoroso, né? Alcoolismo e drogas também está relacionado a baixa autoestima, distúrbios alimentares também, comer demais, enfim. Então, acho que basicamente assim, o que é e como nasce, a gente já falou. No próximo vídeo a gente vai falar de soluções, porque sim, né, a pessoa com baixa autoestima ela pode mudar isso ao longo da vida, né? Então ela estando adulta ela pode ter uma série de coisas que ela pode fazer para mudar isso, para melhorar a autoestima dela. Mas eu acho que de uma forma geral, assim, os três pilares, assim, que eu acho que tem que trabalhar para poder aumentar a autoestima primeiro, tomar consciência desses pensamentos automáticos, essas coisas que vêm na cabeça da gente quando acontece alguma coisa que a gente tem a opção tanto de pensar bem de si mesmo quanto mal. Então, primeiro é a consciência e de ficar atento e ficar ouvindo os diálogos internos e as frases que você fala para você mesmo quando acontece alguma coisa desagradável, né? Então, um exemplo assim, bobinho, né? Sei lá, o chefe passa assim, numa sala que tem várias pessoas. Aí o João... Não, e aí esse chefe tá com uma cara muito feia, assim. Ele tá mal-humorado, tá estressado, tá irritado, alguma coisa assim do gênero. E aí tem duas pessoas nessa sala. Tem o João, que tem baixa autoestima, que ele pode pensar, o chefe tá bravo comigo, porque não é possível, eu devo ter feito alguma coisa errada, lógico que é comigo e tal, não sei o quê, que é a pessoa com baixa autoestima. E o, sei lá, José, que tem autoestima, não precisa ser alta, uma autoestima ok, né? Ele se acha ok com ele mesmo, ele não tem essa autoestima tão baixa. E esse José vai falar assim, ok, o chefe passou com uma cara feia, eu não sei o que é, pode ser algum problema que ele está tendo no departamento de vendas, ou pode ser aquela reunião com o cliente XPTO que não deu certo e tal, ele não vai já automaticamente achar que é alguma coisa com ele. Então, a primeira desses três pilares, eu acho que a primeira coisa é tomar consciência desses pensamentos internos, né, esses diálogos internos que a gente tem, e se questionar. O segundo passo, eu acho que todos eles, de uma forma geral, do que eu vi até agora, é tratar do pai crítico, dessa entidade que a gente tem dentro da gente, que faz essas críticas ao nosso respeito. Fala, você é isso, você é inútil, você não vale nada, você não merece ser amado, não sei o quê. Então, trabalhar essas críticas, né, esse pai crítico. E o terceiro pilar é cuidar dessa criança, que é uma criança que ainda está dentro de você, é uma criança assustada, é uma criança que, por não ter recebido amor, ela acha que ela não é merecedora desse amor. Então, se tem uma coisa que a gente
no processo de melhorar a autoestima a gente pode fazer não é depender da aprovação dos outros, é parar de ter essa relação de gangorra, de depender da aprovação dos outros e tal, e começar a depender da estima, do carinho, da consideração da única pessoa que a gente sabe que nunca vai deixar a gente na mão, que é a gente mesmo. Então é trabalhar essa criança para mostrar que você agora adulto vai dar o amor que ela não teve, vai fazer comentários positivos, de incentivo, você vai ser esse pai, essa mãe, esse tio, essa pessoa que te criou, você vai ser na sua fase adulta, você vai ser essa pessoa que vai cuidar dessa criança, proteger essa criança, falar que ela merece ser amada, enfim. Então as soluções vai ser, na realidade vai ser vários outros vídeos, mas cada vídeo a gente vai falar de uma solução diferente. Tá bom? Então obrigada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve se inscreve no canal do YouTube, que a gente agora está com a intenção de colocar cada vez mais vídeos falando sobre vários assuntos, não só relacionados à autoestima, mas vários outros parecidos, tá bom? Obrigada. O site é jardimdesofia.com.br.